Todos nós vivemos nesse mundo, mas fato é que nós precisamos de uma moradia nesse mundo, nessa terra. E digo que, principalmente para o cristão, existe uma clara e forte consciência que a moradia dele aqui não é permanente, é transitória. O cristão sabe muito bem que a sua moradia, a sua habitação definitiva é ou será o céu, a eternidade. Me lembro aqui até da canção do Dunga, que diz assim: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Então, por mais que eu e você sonhemos em morar no melhor lugar, na melhor casa, que nós nunca nos deixemos enganar que a nossa habitação nesse mundo é temporária. E por isso nós devemos viver focados em buscar a moradia que jamais passará. E preste atenção, que lindo isso daqui. Jesus, o nosso Salvador, veio habitar no meio de nós. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus fez a sua tenda entre os homens e aqui veio morar. Jesus tinha um lugar para habitar, para viver. Nazaré, João 1,46, por exemplo, encontramos Natanael dizendo: pode vir coisa boa de Nazaré? Por isso Jesus é chamado Jesus de Nazaré, o Nazareno. Jesus viveu ali. Jesus precisou de uma casa para morar, para viver, como qualquer outro ser humano. Me lembro aqui de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 35, que vai dizer que João Batista apresentou a 2 dos seus discípulos Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E vai dizer que esses 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. E Jesus voltou-se para eles e disse: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde e vede. E eles foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Meu Deus do céu, que maravilha! Eles foram até a casa de Jesus. Esses tiveram a chance de ir até onde Jesus morava aqui na terra. Mas acima dessa experiência, eles e nós temos a oportunidade de morarmos onde o Senhor Jesus Cristo mora eternamente. Jesus precisou de uma casa nesse mundo, eu volto a dizer, um lugar para morar. Lá em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 13, vai dizer que, deixando a cidade de Nazaré, Jesus foi habitar, morar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali. Jesus precisou de uma casa para morar, de um lugar para viver nessa terra. E digo mais, além de Jesus precisar de um lugar para morar, Jesus, vai dizer Marcos 6,3, era um carpinteiro. Mais precisamente falando, sendo fiel ao original, Jesus era um tecton, um construtor de casas. Jesus construía casas para outros morarem nessa terra. Mas esse mesmo Jesus que precisou de uma casa para morar, que construiu casas para outros morarem, esse mesmo Jesus dizia que a sua verdadeira habitação não estava aqui. João 8,23 está escrito o seguinte: eu sou lá de cima, eu não sou deste mundo. Eu digo aqui, esse Jesus carpinteiro, esse Jesus construtor de casas, não está interessado em construir casas para morarmos definitivamente nessa terra. Ele quer que eu e você possamos ir morar junto com Ele na eternidade. Lá em João, capítulo de número 14, olha só o que está escrito. Versículo de número 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vós. Depois de ir e preparar o lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Gente, que palavra maravilhosa! E a palavra de Deus, ela vai ser muito enfática a respeito de sermos moradores do céu. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu: nós, porém, somos cidadãos do céu. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: sabemos com efeito que ao desfazer a tenda que habitamos nesse mundo, recebemos uma casa preparada por Deus, não por mãos humanas, uma habitação eterna
no céu. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10 diz assim: foi pela fé que ele, Abraão, habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Devemos andar como Abraão, habitando temporariamente em tendas aqui, mas de olho na cidade do céu. Hebreus capítulo 11 ainda, versículos 13 em diante, vai falar sobre os nossos antepassados, que confessaram que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles declaravam, versículo 14, que buscavam uma pátria. E o versículo 16 diz assim: eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz assim: não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. 2 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 14. Tenho por meu dever, enquanto estiver neste tabernáculo, de manter-vos vigilantes com minhas admoestações. Porque sei, olha só a consciência e a convicção de Pedro, que em breve terei de deixá-lo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Pedro tinha consciência de que estava temporariamente, provisoriamente nesse tabernáculo terrestre, mas em breve ele teria de deixá-lo para ir habitar no permanente. E o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele faz esse desfecho nos falando a respeito da nossa cidade eterna, a respeito da nossa moradia celestial, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2 e 3 vai dizer assim: eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a Nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Mas eu preciso terminar dizendo que nós precisamos viver em função dessa moradia celestial, porque assim como Apocalipse aqui fala sobre essa cidade maravilhosa, Apocalipse também fala sobre muitos que não irão poder entrar nesse lugar maravilhoso, mas que eu e você possamos buscar viver em santidade nessa terra para que nós possamos alcançar. O Salmo de número 14, ele faz essa indagação já no primeiro versículo: Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? E o Salmo começa a dizer: o que vive inocência e pratica justiça, o que pensa, o que é reto em seu coração, ou seja, todo aquele que busca viver fielmente diante do Senhor, em humildade, em santidade, em busca constante de fazer a vontade do Senhor e cumprir a sua palavra. Esses são os que irão poder morar juntamente com o Senhor na morada celestial. Que nós, enquanto estamos habitando nessa morada, nessa habitação terrestre temporária, possamos buscar constantemente a nossa moradia celestial, para que possamos ser moradores do céu.